Boa noite, amados. Mais uma vez estamos aqui em armação para darmos início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus. Você que está nos assistindo através desse mecanismo está convidado para, não esse, com certeza não vai dar mais tempo para você vir, mas os próximos domingos estarem conosco louvando e engrandecendo o nome de Jesus. E assista, e tome posse daquilo que você tem, que Deus tem para você nessa noite. Amém? Boa noite. Boa noite. Vamos começar o culto. Eu agradeço em especial a esposa do Ismael, né, que é um privilégio de conhecer. É a primeira vez que nós vemos aqui. E eu quero que se sinta em casa, tá bom? Somos discípulos de Cristo também, né? E fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Então se sinta em casa, tá bom? E se o Espírito Santo te levar a falar alguma coisa, nos fazer alguma coisa, vai ficar à vontade, muito à vontade, tá bom? Obrigado, Mael. Tá? Obrigado, Alcione. Alcione é o nosso xodó, né? Nosso xodó. Obrigado, Edmund. Tá? Obrigado, tia Estel. Obrigado, tio Edmund. Obrigado, Edu. Obrigado, Elias. Obrigado, Rose. Obrigado, Maísa. Que Deus abençoe a nós todos nesta noite. O pastor Sérgio não agradeço porque é o pastor. Vamos ler Hebreus 11, do versículo 1 até o versículo 6. Hebreus 11, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu convido aos irmãos a confessar seus pecados ao Senhor. Nós estamos na condição de pecadores. Somos pecadores arrependidos, mas somos pecadores. E vamos levar nossos pecados perante o Senhor através de Jesus Cristo em oração silenciosa. Pai, nesta noite, nós entramos humildemente no Santo dos Santos, com toda reverência, temor e tremor diante do Senhor. E através do véu rasgado, através do sacrifício de Cristo, o único sacrifício puro, santo, perfeito,
adentramos com toda a confiança no teu santuário, Pai. Para pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Nos lava com o sangue do Senhor Jesus vertido na cruz do Calvário. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 375 do Inário Cantor Cristão. O hino Canta Minha Alma. Quer tocar? Não. Oh
Tá muito alto, Edinho? Tá ótimo. Tá alto, tá bom. Para Cristo. Evangelho, essa terra do Brasil.
reviram as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim me chama, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Diz que glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações dos reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações a julgar. Todos grandes e pequenos o juiz não declarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Seu Wesley, por gentileza, faz uma oração. Pai querido, Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, é pelo teu grande amor, Senhor, que estamos aqui nesta noite. Nós, os teus filhos, prostrados diante do Senhor, humildemente, para te agradecer a semana que tu nos deste, para te agradecer o nosso trabalho, para te agradecer, Senhor, a maneira como nós temos conseguido manter as nossas famílias, para te agradecer, Senhor, as famílias que estão aqui nesta noite, para te agradecer, Senhor, porque tu criaste o plano de salvação através de Jesus Cristo, e tu nos deste a fé para que possamos crer em Jesus como nosso Salvador. E nós te pedimos que tu nos abençoe nesta noite, que tu receba o nosso louvor e a nossa adoração, que tudo que façamos aqui nesta noite, Senhor, seja realmente para glorificar o teu nome, para te exaltar e para te bendizer. Abençoa cada um de nós. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. E cada um de nós que veio aqui nesta noite, talvez buscando uma bênção, procurando uma bênção, a resposta do Senhor, que eles possam encontrar, Senhor. Que tu venha responder às nossas orações. Que tu venha, Senhor, estar conosco a todo instante. Que o Senhor não nos desampare, mas que nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Nós te pedimos a tua bênção sobre nós, sobre cada um de nós que estamos aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vou ler uma pequena meditação para nós nesta noite. Vamos declamar juntos 1 Pedro 2,22. Pode repetir comigo. A vida do Senhor Jesus foi perfeita e irrepreensível, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Obrigado. Primeiramente, Jesus esvaziou-se, tornando-se homem. Como homem, continuou esvaziando-se. De que forma? Não fazendo nunca a sua própria vontade. O texto de Filipenses 2:8 diz: Ele se humilhou,
sendo obediente até a morte. Qual foi o pecado de Adão? Adão fez a sua própria vontade. Agora Jesus, como último Adão, veio para fazer sempre a vontade do Pai. Por gentileza, alguém pode ler 1 Coríntios 15, 45 para nós? 1 Coríntios 15, 45. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Muito obrigado. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E mais à frente declarou, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A Escritura diz que Jesus Cristo não cometeu pecado, porque ele nunca fez a sua própria vontade. O diabo tentou Jesus desde o princípio para que ele fizesse a sua própria vontade, mas Jesus permaneceu obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Manda, por gentileza, pode ler para nós, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3, versículo 5. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3, versículo 5. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Muito obrigado. Não abusando, né? Mas, se por gentileza tu puderes ler também Hebreus 4,15, por gentileza, Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. E por último, se for possível ler também Hebreus 7,26. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Muito obrigado. Eu peço que, por gentileza, tu possas orar, possas orar pelo Alcione nesta noite, tá? Que é o meu primo, tá? A esposa Edna, tá? E pelo seu filho, tá? Orar pelo Elias, pela Rosa e pela Maísa, tá? Especialmente por eles nesse momento. Por gentileza, tá? Como tu quiseres, tá bom? Amém, Senhor Pai, eu quero te agradecer, Senhor, nessa hora. Deus, obrigado pelo teu amor. Deus, obrigado pela tua graça. Deus, obrigado porque através do teu amor, Senhor, nós somos alcançados, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, Pai. Deus, nesse momento eu quero te apresentar a família do Alcione, Senhor, a família do Elias. Pai, nós sabemos que a família, Senhor, ele é, Deus, ele é algo tão importante para ti, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós queremos consagrar, Senhor, a família deles. Deus, eu oro para que o Senhor venha dar sabedoria para eles, para conduzir, Senhor, as suas famílias como varão, Senhor, como sacerdote do lar, Pai, que o coração deles esteja, Senhor, em ti, Pai, que o coração das suas esposas, Senhor, sejam submissos aos seus maridos. Deus, que a tua graça esteja sobre eles, Pai, para criar os seus filhos, Senhor, que a todo momento, Senhor, dê a eles discernimento, Pai, que o Senhor dê a eles, Senhor, experiência, Senhor, e que tudo, Pai, eles possam glorificar o teu nome, Pai. Nós oramos, Senhor, e declaramos uma vida, Senhor, extraordinária sobre essas famílias, Pai, o teu favor, a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Muito obrigado, porque, Deus, eles são teus filhos, eles são amados por ti, Pai. Muito obrigado pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Edu, por gentileza, traz uma palavra para nós.
Boa noite, igreja. Amém. A coisa mais bonita que tem na palavra de Deus é o amor de Deus por nós. A mensagem mais perfeita, a mensagem mais pura, mais direta, mais objetiva, mais cativante, mais emocionante é o amor de Deus por você. Certo homem, quando Jesus estava no início do seu ministério, quando ele já era reconhecido como rabi, como mestre entre os judeus, quando não havia mais nenhuma dúvida do seu conhecimento de Deus, certo homem foi à noite conhecer Jesus. Não conhecer, foi conversar com ele. E Jesus imediatamente falou para ele sobre o novo nascimento, de que era necessário que ele nascesse de novo. E o texto áureo, que é o texto da palavra de Deus, que nós dizemos que é o texto central da Bíblia, nós conhecemos muito bem, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sempre com uma criatura que o louvasse de forma espontânea. Os anjos não têm opção. Os anjos não podem decidir se vão adorar ou vão deixar de adorar. Os anjos são obrigados, porque foram para isso que foram criados, para a adoração, para serviço de Deus. Eles não têm opção. O primeiro que se encarnou em fazer isso se deu muito, mas muito mal, porque não há perdão para anjos que se rebelam. E acabou a chamada festa no céu. Mas Deus quis, Deus sempre quis. Foi o sonho de Deus ter uma criatura que desejasse adorá-lo por vontade própria. Então Deus imaginou um lindo jardim. Deus criou um lindo jardim para colocar esta criatura. Fez o céu, formou a terra, as águas, fez a divisão de terra e águas. E depois de tudo pronto, fez os animais. Depois dos animais, fez crescer as plantas, colocou os animais marinhos nos seus mares, nos rios. Chegou no sexto dia, Deus parou e viu: nossa, que coisa bonita que eu fiz. Eu vou colocar alguém aqui, alguém que me adore, alguém que esteja à minha disposição por vontade própria. Então Deus criou o homem. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Deus criou o homem e a mulher com o livre arbítrio para o bem. Ele podia escolher todas as coisas. Ele tinha a opção da escolha o bem. E Deus disse para ele: você não pode comer de uma só das árvores do jardim. Apenas uma. É aquela que vai fazer você ter depressão. É aquela que vai fazer você ter escolhas erradas. É aquela que vai fazer você ficar triste. Aquela que vai fazer você ficar decepcionado. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, você vai sentir a minha falta. Você vai morrer espiritualmente. Você vai ser destituído da minha graça. Você não vai poder mais ficar no jardim. Ainda assim, o homem optou por comer da árvore das escolhas. O homem só conhecia o bem, eu digo. O homem só conhecia o bem. Ele não conhecia o que era o mal. Ele não fazia ideia. Ele só precisava provar a sua existência no jardim, para que ele pudesse sair do jardim livre, crescer, multiplicar-se, e a palavra de Deus seria escrita de outra maneira desde então. Mas ele preferiu desobedecer a Deus. E quando ele escolheu desobedecer a Deus,
Ele começou a fazer escolhas, porque quando ele viu que realmente tinha feito, os olhos se abriram, perceberam que estavam nus e decidiram se esconder. Até então o homem só decidia por Deus. Era tudo a base de Deus, era tudo uma questão de Deus, tinha o mundo a seu dispor, mas queria Deus. A partir daquele momento que ele comeu da árvore, que não deveria, o homem passou a decidir o seu próprio caminho. E assim foi até os dias de hoje. E Deus não desistiu de você. Deus quis que você, ainda pecador, tivesse acesso à sua palavra, tivesse acesso ao seu... Porque Adão tinha tudo o que queria. Adão tinha a presença de Deus, Adão não precisava plantar, Adão não precisava colher, Adão tinha tudo à sua disposição. A partir do momento que ele pecou, ele se afastou de Deus, foi expulso do jardim, mas ainda assim, Deus quis que o homem o adorasse. Então Deus partiu para o plano B. Deus queria que a sua palavra fosse para a terra. Deus queria que a sua palavra ela ficasse impregnada no coração do homem. Ele precisava falar e ter intimidade com o homem outra vez. Deus quer a nossa adoração espontânea. Por isso ele começou, de várias formas, a ensinar o homem a adorá-lo. Caim, falamos de Caim agora, falamos de Abel, né? Que ofereceu sacrifícios a Deus, aprendendo com Adão sobre isso. Aprendeu ali pela fé que era assim que se agradava a Deus, remissão de pecados. E dali para frente Deus começou a ensinar de que era preciso que alguém morresse para perdoar os pecados. E Deus começou a oferecer os animais que tinha feito para que perdoasse seus pecados. Porque o animal ele é inocente, o animal não tem culpa, o animal não tem querer, o animal ele é puro. O animal não tem pecado, então servia para Deus até que Deus pudesse mandar Jesus até a gente. Mas ele passou durante muito tempo ensinando o homem como devia adorar. E foram muitos anos, até o fato maravilhoso do nascimento do nosso Senhor Jesus. Depois do homem saber que para a remissão dos pecados há de morrer alguém, Deus coloca a sua palavra na terra. Deus personifica, coloca em forma de homem a sua palavra. Deus arrisca a sua palavra na terra, na forma humana, para te salvar. Foi um risco. Foi um risco, porque quando Jesus veio ao mundo, ele se despiu da forma divina. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele quis ser igual a você. Ele dependia de Deus, por isso ele orava. Ele dependia de Deus, por isso curava. Ele dependia de Deus, por isso ressuscitava os mortos. Ele dependia de Deus e por isso ensinava. Para nos ensinar que também precisamos depender de Deus. E por que ele fazia isso? Porque ele era a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que ser como Deus quer. Ele não podia fazer as coisas por si só. Ele tinha que fazer porque Deus queria que fizesse. Por isso que ele dizia, quando foi ressuscitar Lázaro, ele agradeceu a Deus e disse: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. E porque eu posso fazer esse milagre na frente de todo mundo. Para que eles creiam que tu me enviaste. Porque ele tinha esse contato com Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que ele pudesse aqui, o homem puro, que nenhum pecado no mundo provou, o homem puro, que venceu as cadeias da morte, o homem puro que verteu o seu sangue para salvar você. E essa pureza, esse amor, essa dedicação de tantos anos, levado a sua palavra até nós, e para ela ser sacrificada em nosso lugar, hoje você tem acesso direto ao Pai. E ele deixou uma pessoa muito importante com a gente.
deixou uma pessoa para morar conosco, para viver e fazer do nosso corpo o templo dele. Ele deixou o seu Espírito. O mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo Espírito que levou Jesus durante todo o seu ministério, o mesmo Espírito que fazia os milagres, o mesmo Espírito que estava com Jesus, que fazia os ensinamentos maravilhosos, esse mesmo Espírito, Jesus disse, ele vai estar com vocês. Eu vou, mas vou deixar o Consolador com vocês. E é esse mesmo Espírito que dá a presença de Jesus, a presença de Deus na nossa vida. Foi esse amor de Deus que tirou você daquele mesmo lugar que ele foi, daquela mesma cruz. Porque nós merecíamos a morte. Porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Em Romanos, Paulo fala, e destituídos, ou seja, separados, longe estávamos da glória de Deus. Só havia uma forma de Deus trazer você de volta. Era por intermédio de Jesus Cristo, da sua palavra na vida. E é desse Jesus que nós pregamos, é esse Jesus que nós falamos, é esse Jesus que ressuscitou, é que nós levamos até as pessoas. E é para esse Jesus que eu convido hoje, que ainda não conhece, a conhecer. Se você que está do outro lado da tela, se você que está longe, em algum lugar, assistindo esse culto, se você ainda não conhece Jesus, você é o nosso convidado para hoje à noite você conhecê-lo e saber da graça de Deus na sua vida. Você que quer receber Jesus no seu coração, você que quer receber o Espírito Santo, não deixe passar o dia de hoje. Entre em contato com a gente, por intermédio do Face, fala com a gente no final do culto. Nós vamos ter o prazer de orar por você e trazer a palavra de Deus na sua vida, aceitar a Jesus e fazer com que você receba o Espírito Santo. Porque isso é a coisa mais importante da nossa vida. Porque a nossa salvação depende da presença do Espírito Santo em nossa vida. Jesus, ele quer salvar você. Ele quer salvar os seus familiares. Ele quer alcançar a vida dos seus queridos. Ele quer alcançar a vida dos seus amigos. Mas ele quer alcançar também a sua vida. Eu convido você ainda hoje a tomar essa decisão, a fazer parte deste grande plano de salvação, porque por você, Jesus também orou, Jesus também pediu a Deus por aqueles que ainda hão de crer em mim. E você está convidado a fazer parte dessa grande família, que é a família de Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, por esse momento único de estarmos em Tua presença em oração. Momento, ó Deus, que só foi possível mediante a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em que abriu, ó Deus, esta passagem, esta porta, este caminho direto ao céu, em que podemos falar contigo de forma tão livre, de forma tão aberta. Uma forma, ó Deus, que nos foi tirada do pecado original, que nos foi tirada no jardim do Éden, e hoje, ó Deus, nós estamos voltando, nós podemos, pela graça, através da morte do seu Filho, podemos, ó Deus, conversar contigo, ó Deus, e por isso somos muito gratos por esse caminho aberto pelo seu Filho Jesus. Pedimos a Deus a tua orientação neste culto, pedimos a Deus o poder do teu Santo Espírito, pedimos a Deus que o Senhor entre no coração dessas pessoas, ó Deus, das pessoas que estão nos assistindo agora e das pessoas, ó Deus, que estão aqui, ó Deus, que ainda não têm a certeza da sua salvação, que não têm, ó Deus, ainda a certeza de viver contigo, que ainda não têm ainda, ó Deus, a certeza, ó Deus, da paz plena que só o Senhor nos dá. Senhor, que esta noite, ó Deus, seja propício para esse fim, para que essas pessoas creiam que teu Filho foi enviado ao mundo para que salvasse o mundo e não para que o mundo fosse condenado por ele. Abençoa, meu Deus, cada vida neste momento, cada vida aqui, ó Deus, abençoa o pregador desta noite, usa o Pai, a palavra, isso, ó Deus, da tua palavra, no nome santo de Jesus, pedimos, te agradecemos e colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Amém. Amém. Ismael, por favor. Frase que Deus já te deu seu coração para nós e depois faz uma oração para que o Senhor fixe em nossos corações a palavra. Boa noite, igreja. Boa noite, Pai Senhor Deus. Eu estou muito feliz porque enquanto eu estudava essa tarde, alguma coisa para compartilhar com vocês, tudo que eu preparei já foi falado de certa forma aqui
tanto pelo Elinho como pelo Edu. Então eu entendo que Deus realmente Ele quer fixar na nossa mente, no nosso coração, o quão agraciado nós fomos pelo amor de Deus. Amém. Porque o plano de salvação não é um plano qualquer que foi feito no rascunho e foi aplicado por homem porque não existia uma outra saída. O plano de salvação foi algo que Deus, diante da desobediência do homem, pelo grande amor que Ele tem pelo homem, Ele corrigiu toda a rota para que ele se voltasse para Ele. E uma certa vez eu ouvi um exemplo do plano de Deus comparado com o GPS. É como se nós estivéssemos indo para uma cidade que nós não conhecemos e todas as vezes nós desobedecemos aos sinais do GPS e entramos em ruas erradas. E o GPS ele sempre vai corrigindo a rota, sempre para te levar ao destino final. E foi isso que Deus fez conosco. Muito embora nós permanecêssemos no nosso erro, Deus ele usou do seu grande amor para que estivéssemos diante dele nessa noite. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Papai. Capítulo 19, versículo 9. Aqui contextualizando, Jesus estava lidando aqui com o Zaqueu, que era um publicano, e as pessoas condenavam Jesus por estar indo na casa de Zaqueu. E Jesus, para rebater os críticos e os religiosos da época, ele respondeu ao final dessa passagem da seguinte forma: e disse-lhe Jesus, versículo 9: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero trazer a reflexão nessa noite para nós é que Jesus, quando ele traz as palavras, é importante nós observarmos que ele fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não quero entrar aqui nos detalhes ou na origem dos termos, mas trazer a reflexão que o que nós vimos aqui é que Jesus não estava falando que ele veio salvar quem se havia perdido, ele veio salvar o que se havia perdido. Eu comecei a me perguntar, mas o que se perdeu para que Jesus viesse resgatar? E Romanos 3:23, como foi falado pelo Edu, ele diz assim: porque todos pecaram da glória de Deus. Então nós fomos, quando Adão pecou, como já falamos numa outra oportunidade, nós fomos afastados, fomos jogados fora, nós fomos desligados da glória de Deus. É interessante nós voltarmos em Gênesis e ver que o homem e a mulher, a Bíblia diz que eles andavam nus e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Porque o que cobria eles era a glória de Deus que estava sobre eles. Então, quando o homem peca e quando o homem ele decide, por conta própria, usufruir da árvore do conhecimento do bem e do mal, a glória de Deus que estava sobre eles não é tirada por Deus, é tirada pelo próprio homem, pela escolha que ele fez. Então, nesse momento, como já falamos no outro momento, abre-se um abismo entre Deus e o homem. Então, Cristo, quando ele vem exatamente para resgatar essa glória que se havia perdido entre Deus e o homem. Cristo ele veio para novamente religar a essência de Deus ao homem. E é interessante que nós vimos em Gênesis que logo após a queda, Deus ele faz uma promessa ainda em Gênesis. Ele faz uma promessa que ele enviaria da descendência da mulher um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Mas antes de entrarmos nesse texto de Gênesis, eu ainda quero ler Romanos capítulo 1, versículo 18, que diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Olhando do céu, Deus não viu um justo sequer. Então, naquele momento, no ato de pecado de Adão e Eva, Deus ele olha para a terra. A Bíblia não é exatamente clara, não fala exatamente nesse passo a passo, mas é algo que a gente está expondo para que nós possamos entender como que Deus propôs um plano para nos resgatar.
E naquele momento Deus olha não exatamente naquele tempo em que Adão pecou, mas Ele olha durante toda a faixa do tempo da humanidade, e Ele olha para todas as pessoas que já passaram antes de nós. Ele olhou para nós na sua presciência hoje aqui reunidos e também não encontrou um justo sequer. E Ele olhou também para aquelas pessoas que ainda vão nascer, que não estão nesse mundo, não encontrou um justo sequer. Porque se Ele encontrasse pelo menos alguém que seria justo, essa pessoa serviria para ser derramada sua ira, para remir o pecado da humanidade. Diante disso, Deus ele pegou o seu próprio Filho e Ele coloca então em prática, desde esse momento, o plano de redenção do homem. O homem saiu de Deus e Deus disse, não, mas eu vou te trazer de volta para mim, porque esse é o plano perfeito que eu tenho para a humanidade. Então, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, algumas visões teológicas, eles tratam Gênesis 3,15 como o primeiro evangelho, como o proto-evangelho. E ali Gênesis diz que Deus, olhando no momento do pecado do homem para a serpente, Ele diz, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Daqui nós podemos tirar algumas lições e entender por que os judeus eles sempre priorizaram, eles sempre valorizaram o filho homem quando nascia. Era uma honra para eles sempre ter um filho homem. Por quê? Porque a partir do momento que o homem caiu, o homem começou a fazer parte e a procurar, a entender essa expectativa de quando viria o Salvador que traria novamente a glória de Deus para ele. Tanto que quando Caim nasce, que é o primogênito de Adão e Eva, Eva diz, olha, eu fui agraciada por um homem, muito possivelmente achando que, por Deus ter falado que da descendência da mulher viria alguém que resgataria essa essência entre Deus e o homem, poderia ser ele. Essa religação entre a natureza de Deus e o homem que foi perdida. Só que também não foi. E isso se passou durante anos. Então, durante todo o tempo de Adão até Cristo, os profetas falaram e apontaram para Cristo. Os homens de Deus apontaram para Cristo dizendo, nascerá alguém um dia que irá resgatar essa essência, porque o homem merece morrer. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele precisava derramar sua ira, porque do contrário Ele teria que abdicar da sua essência. Ele é Deus e Ele é justiça, mas também Ele é amor, e Ele olhava para o homem e dizia, eu não posso fazer isso com o homem, porque eu amo demais. Então Ele planejou mandar o seu Filho, que seria o único ser perfeito, para poder resgatar a humanidade e trazê-lo de volta a Cristo. Estou conseguindo fazer entender? Amém. Então, se nós olharmos no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 16, ali nós vamos encontrar Mateus tratando da genealogia de Jesus. E ele sempre trata, a Bíblia sempre trata Jesus como o filho do homem, mas também trata Jesus como o filho de Deus. Por quê? Jesus ele é um descendente de Adão, mas ele também é fruto do Espírito Santo, porque Maria concebeu ele através do Espírito Santo. Então, se nós olharmos no livro de Mateus, você observa que sempre Mateus coloca fulano de tal gerou determinada pessoa, que gerou um outro homem, que gerou um outro homem. Quando chega em Jesus, no versículo 16, ele diz, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ele não fala que José gerou Jesus. Ele fala que José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus. E aqui fica muito evidente a divindade de Jesus Cristo. Ele veio da mulher, descendência de homem, mas ele foi gerado pela essência de Deus através do Espírito Santo. Por quê? Porque qualquer resultado, qualquer semente de homem com homem, nasceria em pecado. Seria concebido em pecado. E Cristo, ele foi concebido em santidade porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. E João capítulo 1, versículo 14, ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Pelo fato de Jesus, diante do plano de redenção de Deus, ter nascido e ser gerado pelo Espírito,
João diz que o verbo, a palavra, como o Edu falou, a palavra, o verbo se fez carne. O verbo, na verdade, a palavra, ela é resultado de um pensamento, a palavra não vem antes do pensamento, é o pensamento que vem e depois vem a palavra. Então, se nós olharmos em Gênesis, tudo Deus cria através da palavra. Só que quando chega no homem, ele não cria através da palavra, mas ele, diante da Trindade, usando a palavra, ele conversa com a Trindade e ele diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, esse façamos, essa ideia perfeita, esse projeto perfeito de Deus para o homem, é encarnado em Jesus Cristo para que nasça o homem perfeito. Então, o verbo é a expressão perfeita de Deus em Jesus Cristo. Por isso que Jesus é um homem que não teve pecado. O Edinho, ele leu primeiro a Pedro 2, 22 e 20, capítulo 2, 22 e 25, e eu queria repetir porque complementa isso que nós estamos falando. E diz assim: a perfeição de Cristo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava àquele que julgava justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que para os pecados pudéssemos viver justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Ou seja, não existiria um outro plano, uma outra pessoa, um outro ser que pudesse nos religar a Deus. Precisou o próprio Filho descer, o Verbo se fazer carne, habitar entre nós, se despir da sua essência de Deus, para poder nos resgatar através da cruz. E por qual motivo Deus ele fez isso, aonde ele queria chegar e aonde ele queria nos colocar com esse resgate na cruz? Porque nós estávamos condenados ao fracasso, nós estávamos condenados à perdição eterna, era isso que nós merecíamos. Então, quando Cristo ele está na cruz, ele está recebendo toda a ira de Deus que deveria ser lançada sobre nós. Hoje nós teríamos que estar condenados a uma perdição eterna, mas quando Cristo ele dá um brado de que está consumado, a ira de Deus é derramada sobre ele e é apaziguada um ser justo para que nós não estivéssemos naquele lugar. E isso é o que mais nos impressiona, o amor de Deus, porque nós não merecíamos. E Deus ele não fez isso porque não havia Deus ele fez isso simplesmente porque Ele ama, porque Ele quer se relacionar, como foi falado pelo Eduardo anteriormente, porque a essência dele é essa, Ele não tem prazer que ninguém se perca, Ele não tem prazer que eu me perca, Ele não tem prazer que nenhum de nós aqui estejamos distante dEle. Então, o plano de salvação ele se resume nisso, o resgate de Deus para que estivéssemos próximos dEle novamente. Romanos capítulo 5, versículo 2, 12 ao 21, para encerrarmos. Queria compartilhar com vocês Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21. É um pouco extenso, mas a gente vai, porque ele é bem a nossa, o que Deus quer falar conosco aqui. Diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Através de Adão nós somos também pecadores, nós não estamos isentos diante de Deus, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Então nós temos o primeiro Adão, que foi um ser imperfeito e que decidiu e que escolheu não fazer o bem. E a Bíblia diz agora que esse primeiro Adão, ele está apenas representando aquele Adão perfeito que é Cristo, que viria. O projeto de Deus que é o homem não é um projeto que deu errado. Não. O projeto de Deus
que é o homem, ele está todo refletido na perfeição de Cristo, e é isso que o homem é, e é isso que eu planejei para o homem, e é isso que o homem pode ser. Então Cristo ele veio para ser o segundo Adão e mostrar, olha, o primeiro Adão ele errou, mas o segundo Adão ele acertou. O primeiro Adão escolheu a morte, mas o segundo Adão trouxe a vida. O primeiro Adão ele se corrompeu, mas o segundo Adão ele trouxe a restauração. É por isso que a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o que eu fiz, não Amém. importa o que você fez, não importa o que nós já praticamos em nossas vidas ou os erros que ainda cometeremos, porque se nós estamos em Cristo Jesus, o segundo Adão ele é tão perfeito e nós estamos em Cristo, nós também somos feitos perfeitos, porque Cristo é perfeito e é a essência de Deus na terra. Amém? Continuando então, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morremos muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Se o pecado de Adão pegou sobre todos nós, muito mais a graça de Deus, que é um ser perfeito, é um ser irreparável, é um ser que representa a perfeição da Trindade na terra. Esse amor é que nos resgatou e nos faz dignos de estar diante de Deus. Então, quando nós estamos diante de Deus, com todos os nossos pecados, com todas as nossas falhas, Deus não vê Ismael o pecador, Deus não vê o Edinho o pecador, Deus não vê o Alcione o pecador, Deus vê Cristo redimindo as nossas vidas e perfeito, um sacrifício perfeito e agradável diante dele. Esse é o plano perfeito de salvação. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Observem que a Bíblia diz, reinarão em vida. Jesus ele veio para nos resgatar, não apenas com uma promessa eterna, mas para reinarmos em vida, é nessa terra. As promessas de Deus ainda é para quando estamos nessa terra. Diante de toda a eternidade que temos, nós temos um tempo curto nessa terra, é como um piscar de olhos, mas enquanto estamos aqui, é para reinarmos, é para sermos luz, é para sermos sal da terra, luz do mundo. Então não importa a imperfeição que nós temos, não importa os erros que nós cometemos, porque nós sempre seremos imperfeitos, mas Cristo, ele faz brilhar. Cristo é o sol da justiça, o sol da justiça brilha em nós, nós somos luz do mundo, porque o sol da justiça é refletido em nós, não porque nós temos luz própria, mas porque Cristo, morrendo na cruz, ele nos resgatou e esse sol da justiça nos redimiu, e a luz que ia brilhar em nós é refletida ao mundo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, a morte de Cristo na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Não aceite nenhuma voz de mentira dentro do seu coração, de que nós somos injustos, de que nós não somos merecedores, porque Cristo nos fez merecedores na cruz. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso aqui é tremendo, porque quanto mais pecado nós cometemos, mais graça nós temos. Não que nós vamos deliberadamente pecar, não é isso, mas que mesmo na nossa ignorância, nós não querendo praticar a justiça, Deus na sua bondade, Ele coloca uma porção ainda maior sobre o nosso pecado, para que Deus veja em nós Cristo e não os nossos pecados. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, igreja? Então, a mensagem para essa semana é: somos filhos de Deus, não há condenação sobre nós, não merecíamos estar aqui, mas Cristo nos fez merecedor diante de Deus. Somos felizes com Jesus e não vamos sair do pé da cruz, porque a cruz foi o momento exato em que Cristo nos religou a Deus e agora nós podemos ter livre acesso. Sem sumo sacerdote, o sumo sacerdote é o próprio Jesus Cristo, portanto nenhuma condenação lá, e vamos fazer uma semana abençoada, cheia de paz, de prosperidade e com o entendimento de que somos abundantes em Cristo Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Por gentileza, tu ora por isso.
E depois eu peço que o pastor Sérgio, antes de começar a sua palavra, também ore pelo Ismael e a sua família, pastor Sérgio. Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para te agradecer, Pai, pela tua bondade que é infinita, pela tua graça que nos alcançou, Deus, por não sermos merecedores, mas mesmo assim o Senhor, Deus, com o teu sacrifício perfeito, nos fazer, Senhor, justo diante de Deus. Pai, obrigado por esta reunião, obrigado pelas pessoas que aqui estão, obrigado pela presença do teu Santo Espírito, Senhor. Continua, Deus, a falar nos nossos corações, continua, Senhor, a transformar o nosso entendimento, continua, Deus, a transbordar o teu amor, Senhor, e a tua graça em nossas vidas. Deus, o Senhor é o centro das nossas vidas, o Senhor é o centro do Evangelho, o Senhor é o centro dessa reunião, o Senhor é o centro dessa casa. Deus, e é a Ti que nós adoramos, Pai, é de Ti que nós dependemos. Nós declaramos que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou. Não temos palavras, Senhor, para te agradecer, então por isso somente nos prostramos aos Teus pés. E que o Senhor não nos deixe, Senhor, nunca, sairmos, Senhor, dos pés da cruz, que é de onde veio a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Amém. Pastor Sérgio, pode orar pelo Ismael e a sua família? Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, nesse momento nos colocamos como igreja diante do Senhor, primeiramente louvando, bendizendo, agradecendo por santo e precioso nome, dizendo que só Tu és digno de ser adorado, digno de ser agradecido, porque só Tu és Deus. Segundo plano, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, Pai. Clamando, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, sobre a vida de cada um que está, em especial nesse momento, sobre a vida de Ismael e sua família, Pai. Poder, essa grande mão de poder, graça e amor, Deus, não se deixe, Pai, sobre o vinho dos Teus filhos, Deus, conduzindo-os, Pai, sempre os Teus caminhos. Que haja paz, que haja prosperidade no lar, que haja a união do Senhor, que haja, Senhor, a coinonia santa do Espírito Santo com eles, ó Pai, ali naquele local, meu Pai. Deus trabalha no coração, na mente do Teu Filho, para que ele se torne, Pai, o ministro do Evangelho de Cristo, Senhor, aonde ele estiver. A palavra fala com poder, realmente, como uma espada, realmente, Senhor, atravessa, meu Deus, todas as partes do nosso corpo, levando entendimento sobre a nossa mente. Eu peço ao Pai, que ele guarde a casa dele, tudo que ele possui, Pai, que ele esteja realmente descansando no Senhor. Senhor, vamos, em nome santo e precioso de Jesus, amém. Graças a Deus. Situação difícil, né? Depois de fez palavras assim começo para uma cadência, né? Precisar acrescentar mais alguma coisa em cima disso, em cima do que já foi dito. Eu sairia daqui com certeza muito feliz por isso. Mas há necessidade de a gente se dizer que somente o conhecer a Bíblia, conhecer o saber do Espírito, não nos leva a lugar nenhum se nós não tivermos entendimento de, como já disse o Eduardo, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. De quem é Ele? De quem é Ele? Eu costumo dizer assim, brincando na minha. O Espírito Santo de Deus é como se fosse assim, ó, Deus, não vamos interpretar de forma maldosa, se fosse uma laranja, os três, uma laranja. Deus, parte externa que compõe a laranja, Jesus, a parte interna que compõe a laranja, e o Espírito Santo de Deus, o sumo que experimenta os dois, que vem para as nossas vidas, vem trabalhar nas nossas vidas. Essa coisa que se chama Bíblia, que a gente tanto lê, aqui a gente tanto gosta de ler, faz menção dela onde nós estamos, ela na verdade ela não tem poder nenhum se não houver crença nossa, se não houver fé nossa. Entendendo que tudo que foi deixado dentro da palavra de Deus foi para nós, e não para o mundo. Não para o mundo, para nós.
trazendo entendimento, tudo isso aqui foi para nós. E foi justamente depois da vida de Cristo. E não poderia existir, ela já existia desde o princípio, ela conta já desde o princípio, mas ela chegou às nossas mãos, com entendimento, depois de Jesus. Jesus fez a parte dele nos, como eu digo assim, nos atraindo a Deus, nos apresentando o plano de salvação, a forma pela qual nós iríamos alcançar a vida eterna. Lembra aqui que Jesus orou por todos, por nós que já ouvimos e por aqueles que ainda vão ouvir. Então Cristo estava orando bem na frente, a preocupação dele que o homem realmente viesse a conhecer o plano de salvação. E para se chegar ao pé realmente de se conhecer a Cristo, é que eu posso dizer assim, olhando, como nós estávamos conversando aqui, que o senhor é dentro do começo, de fazer a obra de Deus não é fácil. Fazer a obra de Deus não é para qualquer um. Ir lá, dar cara a tapa, ministrar o evangelho no mundão, não é para qualquer um. Não é. Eu já disse uma vez aqui, eu digo que Deus tem tratado muito comigo. Eu fui um cara que quando eu me tornei, assim, como é que eu posso dizer, primeira vez que eu fui líder dos obreiros, e eu aprendi aos pés de, graças a Deus, de pessoas boas no estudo, batistas, presbiterianos, pessoas a quem eu aprendi, estive aos pés, caminhei. Mas até então, cara, eu vou dizer assim, meus 9, 10 anos de convertido, meu sonho era culto. Meu sonho era culto. Eu achava que pregar o evangelho era estar num púlpito ministrando a palavra de Deus. Isso é muito cômodo e muito fácil para quem tem uma boa oratória, não é verdade? Para quem tem uma boa oratória, para quem não tem vergonha de falar na frente das pessoas, assumir um púlpito e falar daquilo que conhece é muito fácil. É bem fácil. Só que Deus deixou algumas coisas escritas na sua palavra que era para nós tomar conhecimento realmente de quem é ela. Nós vivemos a base dela. Ó, Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então quer dizer, luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Deus está dizendo assim, a tua palavra é aquela que me ensina por onde eu vou caminhar. Como eu estou andando, porque por isso, lâmpada para os meus pés. Eu ver aonde eu estou, de que forma eu estou andando, e luz para o meu caminho, para onde eu estou indo. É como um carro. Sinal baixo, sinal alto. Sinal baixo é só para ele ver aonde ele está caminhando, sinal alto é para ele ver lá na frente para onde ele está indo. E isso tem que ser a Bíblia para a nossa vida. Tem que ser aquela que nos mostra aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo e para onde nós estamos indo. Para onde nós estamos caminhando. A mesma palavra diz que há duas portas. Uma larga, espaçosa, e são muitos os que passam por ela, os que transitam por ela, diz a palavra. E diz que estreita e aportada é a porta que produz a vida, que são poucos que a encontram. Ou seja, nem fala que está passando, mas são poucos os que encontram. Porque atravessar essa porta não pode ser na teoria, tem que ser na prática. Não se atravessa essa porta sabendo simplesmente onde ela está. Tem que se fazer merecedor realmente de adentrar essa porta. E isso nós vamos dizer com aquilo que nós fizemos no nosso dia. Irmãos, não precisa ser, não tenho nada contra, vou mencionar porque não tenho nada contra mesmo, não precisa ser testemunha de Jeová para estar na porta de todas as pessoas todo dia. Não precisa ser. Mas tem que ser aquele que não perde a oportunidade das pessoas que estão ao teu lado, das pessoas que parecem perto de você. Não perder a oportunidade de espalhar isso que a gente está ganhando gratuitamente. Gratuitamente, Deus preço nenhum. Disse no centro de recuperação ontem, digo hoje aqui, sou pastor aqui, para mim isso é uma honra. Para mim é uma honra ser pastor aqui. Ter o respeito das pessoas até como pastor, para mim é uma honra, fico feliz com isso. Por que eu posso dar para vocês um ombro amigo?
posso dar uma palavra do conselho, posso dar para vocês um abraço, mas eu não posso dar salvação. Eu não posso dar salvação. Agora, o seguir a palavra, o obedecer a palavra só vai me levar a um local, a salvação. O obedecer da palavra, a prática da palavra, só vai levar a um local, salvação, vida eterna. Então não precisa teologia. Fiz também, sou formado também, não tenho nada contra, acho que o homem tem que crescer no conhecimento, acho muito bom isso, mas isso, se não existir uma prática de vida, vai ser que nem aqueles que vão bater no céu e vai dizer, Senhor, em teu nome nós fizemos milagre, em teu nome nós fizemos isso, e ele vai dizer, e eu não conheço vocês. A parte de mim não conheço vocês. Porque, na verdade, o conhecimento dele está em torno do umbigo dele. Em torno do egoísmo dele, do egocentrismo dele. Eu, mano, eu digo assim para vocês, eu estava marcando, eu tomei banho, eu vim para cá, disse para minha família assim, eu vou ficar hoje até um pouquinho mais tarde com vocês, porque a gente tem vindo cedo para cá. E eu faço isso por amor, nós estamos conversando, se não for por amor, não vem. Mas eu saí de casa às 4h30, mas eu tomei banho às 2h, mesmo porque às 2h. Da alegria de vir para cá. Não porque eu vou estar aqui com vocês, mas porque eu sei que Deus vai estar e a gente vai ouvir textos, coisas maravilhosas acerca disso. Acerca do que o Eduardo falou. Pessoas que no oratório talvez muito mais do que a minha. Muito mais do que a minha. Agora o que eu digo que poucas pessoas têm mais do que a minha é a convicção de quem sou eu em Deus. Eu sei que eu sou o pior dos pecadores. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou fraco. Eu sei que eu sou um cara limitado. E nós dissemos que o pastor dentro das pessoas, pastor Sérgio, agora como é que tu vais falar de comer? Totalmente despreparado, sem saber o que oferecer para aquelas pessoas, sem saber o que fazer diante desse chamado, desse projeto proposto por Deus. Levou 2 anos para nós dizermos sim. Ele falou comigo 2 anos atrás. E nós trocávamos aí, pastor, orando, querido. Deus não falou comigo, não, orando. Agora, quando Deus falou comigo com ele. Falou comigo com ele. Então, é necessário se fazer a obra chamada, fim. Largo toda a vida para vir parar com prazer para vir. Mas esse prazer, meus irmãos, realmente tem que partir do nosso coração como um perfume agradável a Deus. Cara, quando eu entendi essa da árvore no centro da vida do ministério, no centro de educação, como é que Deus vai lá, pega um homem que ele já sabe que vai errar e põe a árvore no centro? Aí me veio descoberta, filho, eu não quero que tu me sirvas forçadamente, eu quero que tu me sirvas de coração, tu tens o direito de escolher, não vou colocar o revólver na tua cabeça não vou. Eu creio que cada um de nós aqui não duvida da sua salvação. Não duvido. A bênção do Senhor, o irmão falou aqui, as bênçãos do Senhor são para essa vida, meu querido. É para essa vida aqui mesmo. Deus não está assim como é que eu sou triste porque você está pensando em ter um bom carro. Deus não está ficando incomodado, meu irmão, porque está querendo uma boa casa. Deus não está preocupado se tu vais querer passear ou não. Não é isso. Se tu estiveres colocados Cristo em primeiro lugar na tua vida, todas essas coisas Deus vai dar condição de que tu faça. Agora, a nossa visão é que não pode fazer isso. Isso não pode ser o motivo que vai nos afastar de estar na casa do Senhor. Porque, irmão, comunhão com Deus, a gente tem todo dia, como igreja, comunhão com Deus é aqui, ó. Comunhão com Deus é estar aqui reunido. É vir junto. É que nem uma brasa no meio de uma churrasqueira. Pega uma brasa que está no meio da churrasqueira lá, ó, tira ela e bota no canto. 15, 20 minutos depois ela está branquinha, sem nada disso, fria. Fria. É assim a nós, a gente sai dessa comunhão gostosa que a gente tem em igreja, aqui. Não, meu irmão, mas eu estou firme. Que firme nada, firme para o período curto. Agora traz essa brasa apagada, fria, de novo, para perto, para do lado da churrasqueira, encostadinha nas outras, só encostadinha, pertinho, não precisa ser encostado.
Logo ela está vermelha e está descendo. Ela volta a ser a mesma coisa que ela. E isso Cristo veio fazer. Isso Cristo veio fazer. Veio nos tirar daquele ponto frio em que a gente estava, porque nós éramos Adão e Eva no paraíso. Já foi falado aqui. Nós éramos Adão. Antes do Adão pecar, era o fogo com Deus. Era a luz com Deus o tempo todo. Adão pecou. Nós carregamos aquele peso desse pecado conosco, até que saímos daquele fogo, fomos lançados fora daquele fogo, e ali veio Cristo para quê? Para que nós fôssemos alcançados e trazidos de volta para perto de Cristo, para nós lutarmos perto de Deus, para nós lutarmos a nos acender de Deus. Mas tudo isso vem da prática da palavra, do exercitar dela na nossa vida. Aí eu digo assim, mano, eu não digo para agora não mesmo, mas é que eu preciso que as pessoas entendam isso, que há necessidade. Eu disse, pastor da nossa igreja, pô, nós estamos cheios de desejo. Cheio de desejo. Eu disse na oração de terça-feira agora, culto de oração. Eu disse, a igreja é cheia de desejo, cara. Mas a ação é muito pouca. Cheia de desejo. Ai, meu irmão, temos uma família ali que está passando fome. A mãe das crianças abandonou o pai, vai fazer 1 ano. Ele está com 6 crianças sozinha, mas a avó, ele é pobre, vice, dependente, precisa de comida. Mas já todos falando, ninguém foi indo. Eu fui porque cresci, fui eu, minha esposa, fui lá, fiz compra, levei. Não, meu irmão, não estou dizendo isso para mim agora não. É porque eu me sensibilizei, doeu comigo. Doeu eu tendo comida todo dia na minha mesa, tendo as minhas crianças ali sempre muito comendo daquilo que quer, e saber na minha mesa, como eu soube, na minha mesa, que tinha um pai com 6 filhos lá, passando necessidade, e que aceita, já teve na igreja 2, 3 vezes, e a igreja não faz nada. Então essa é uma igreja, meu irmão, de religiosidade. São pessoas que vivem uma religião, uma religiosidade. E às vezes a gente está dentro da igreja por não praticar a palavra, porque se tu praticar a palavra, não vai ser religiosidade. Se tu obedecer a palavra e fazer isso que é o que te manda fazer, de nada, só tem que ensinar, ficar levei. Levei e mostrei para ele, levei a comida, levei. Mas levei o cajado junto. Levei o cajado junto. Não peguei do lado que me puxa, não, peguei do lado que me derruba. O leão, o urso. Então, falei para ele acerca disso. Acerca da necessidade dele largar o vício, da necessidade de se firmar em Deus. Ele já teve igreja várias vezes, já foi apelo a Jesus, foi lá na frente. Foi lá na frente, passou uma perna e foi lá na frente, mano. Aceitou Jesus, estava só por casa. Mas olha, acho que é Spurgeon que diz uma frase, acho que é ele que falou mesmo. Que diz assim, ó, que tem muitos na igreja assim ainda, que a profissão de fé, sem a graça divina, é a pompa funerária de uma alma. Ou seja, a tua profissão de fé é dizer, eu creio que Cristo é o meu Senhor, sem ter que Deus tocou no teu coração mesmo, Deus é. É religiosidade. Porque nós somos mandados para Jesus através de Deus. Por quê? Porque Jesus veio a essa terra ministrando acerca de Deus, obedecendo acerca de Deus. Ele veio falando do Pai. Quando eu falando com ele aqui, eu quero falar a verdade, cara. A gente sabe da verdade. Cristo veio falando de homem. Naquela hora ali, quando ele estava bem grandinho, começou o meu ministério agora, começou o ministério, ó, o mundo salvo. Ele fazia assim, né? Se ele quisesse, ele não pediria nem pedir, não precisava nem pedir para o Pai que afastasse dele aquele cálice. Ele mesmo poderia fazer aquilo. Ele mesmo poderia exterminar com todos os seus opositores ali, se ele quisesse. Mas não. Porque quando ele disse assim, ó, que ele não usurpou ser igual a Deus, mano, ele não disse que ele deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Só que ele disse assim, ó, jamais eu vou usar a minha posição de Deus para trabalhar com vocês. Para trabalhar conosco. Para nos ensinar. Porque a Bíblia toda é ensinamento de vida. É o ensinamento de vida. Cristo veio ensinando, mostrando um caminho de vida que conduz a vida. E essa nossa vida aqui, que a gente vive aqui na terra, ela caminha para onde? Para a morte. Somente para a morte. Agora, a vida com o Senhor Jesus, até a morte, nos leva para a vida. Até a morte nos leva para a vida eterna com Ele.
Então que a gente tenha, não somente no coração, é necessário estudar a palavra, faz isso mesmo, porque é estudando a palavra que nós não somos levados por qualquer vento. É estudando a palavra que você pode ficar aqui quietinho, ouvindo tudo que está sendo dito, e de repente ouvir um besteirinho. Meu último congresso, eu fui por mim sentado e dizer o nome da igreja. Pastor Ricardo, vai ser muito bom. O homem lá veio lá do Chile. Ah, do Chile, teu pai lá. Veio lá do Chile. E papai passou, veio do Chile, veio lá. E passou, estava viajando o mundo, a história toda, fui. O homem pregou um monte de coisa que Deus disse que não era bom fazer. Não estava nada. O homem chegou a dizer que diante de Deus não se consegue nada no joelho, na oração. Que a oração para nós não tinha peso nenhum para a nossa salvação. Ou para o nosso conquistar algo por Deus. Ele falou tanta besteira, que quebrou a igreja. Ele foi para o Mato Grosso. Está na igreja com cuidado de 3, 4 pessoas. Porque o cara disse um monte de asneira. Que muita da gente pulava, dava glória a Deus, dava aleluia, dentro da igreja dele, pessoa dele. Aí sabe o que quebrou? Com a espinha dorsal da igreja dele. Com os líderes que tinham conhecimento, com aqueles que conheciam a palavra, com aqueles que não deixavam de ser enganados. Então é assim, ó, que nós temos para essa semana, assim, para todos os dias da nossa vida, então conhecer a palavra, sim, mas buscar em Deus o tornar ela uma verdade na nossa vida, que leve nós a termos experiências com Deus realmente, experiências que nos levam a fazer com que o Evangelho seja pregado aonde eu estiver. Recebi um telefone de um casal aí, que está vindo em casa agora. Cara, porque assim, ó, eu conheço ele há 15 para 16 anos. 15 para 16 anos. E sempre martelando com ele na mesma tecla. De que são as nossas escolhas que ferram nós. São as nossas escolhas que nos afastam de Deus. São as nossas escolhas que trazem opressão para nós. São as nossas escolhas que trazem dor para nós. Porque quando a gente está com Cristo e a gente sofre por Cristo, a gente canta até na cadeia. A gente louva a Deus até na cadeia. Quando a gente é preso injustamente por aquilo que a gente não fez, quando a gente sofre injustamente. Mas agora, sofrer por Evangelho não é sofrer injustamente. É sofrer justamente. Tem que se sofrer pelo Evangelho. Cristo sofreu por nós. Para mostrar essa verdade que é a vida eterna. Então, que tenha no nosso coração esse desejo. A igreja que não vai prosperar se nós não cremos que Deus pode fazer a coisa. Vai trazer desânimo? Vai. Cara, eu estava muito desanimado. Sabe o que eu digo do que Deus faz? Quando nós estávamos aqui, nós dizíamos assim, vai ser só nós boas hoje? E só quando a chuva não vai vir? Está aí, ó. Deus faz. Agora, atenta para aquilo que foi falado no Espírito Santo Deus que foi deixado aqui. Ele vai te alimentar. Tu pode ter certeza. Preste atenção nos próximos domingos aqui. Eu vou te desafiar. Eu vou te botar num quadrado, por exemplo. Preste atenção, domingo que vem por essa hora. Se o Espírito Santo Deus não vai falar contigo, vai lá. Aí é a hora de tu fazer o teu escolha. Eu não quero, de maneira alguma, como pastor, se a primeira ordem que eu posso dar como pastor é que seja pregado a Igreja Batista. Mas que seja pregado o Evangelho de Cristo. O Evangelho que salva o bem. Que essa Igreja de Cristo seja você, seja eu. Seja nós podemos botar aqui dentro 20, 30 denominações. Cada denominação trazendo um visitante. O Reino de Deus seja manifesto. O Reino de Deus seja manifesto. Vamos pregar o Evangelho. Vamos listar. Vamos fazer conhecido o nome de Jesus. Amém? Vamos cantar o hino oficial da Igreja Batista da Nação. Tal qual eu estou. Só dá esse, né, Rosinho? Meu Deus, né, Rosinho? Tem que mudar o repertório, né, Rosinho?
Não, mas esse aqui não pode mudar, esse aqui tem que ser sempre. Amado Deus querido, nós queremos te adorar e expressar a Deus com esse culto, o nosso amor, a nossa gratidão, tudo aquilo, Senhor, que tu representas para nós, quem tu és nas nossas vidas, Pai. Nós entendemos, ó Deus, que sem a tua presença na nossa vida nós nada somos. Ó Deus, que tu nos leve realmente, Pai, a entender quais são, ó Deus, os teus planos, quais são as tuas vontades, ó Pai, nas nossas vidas. Ensina-nos o caminho a ser trilhado, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a ser obedientes, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa falta de fé, na nossa fraqueza, meu Deus.
Conduza-nos, Deus, por caminhos que nos levem, Pai, ao pleno conhecimento da tua verdade. Que o teu amor seja uma constante, Senhor, nas nossas vidas, não somente sobre nós, mas parte do próximo, nosso Pai. Ajude-nos a amar ao nosso próximo como tu tens nos amado. Ajuda-nos a servir, Papai, ao nosso próximo como tu tens nos servido, Papai. Ajuda-nos, Pai, a garantir, através da pregação do Evangelho, que todas as pessoas tenham, Senhor, a oportunidade de conhecermos. Que nós possamos ser realmente verdadeiros ministros do Evangelho de Cristo, dispenseiros da tua graça, Senhor, prontos, ó Pai, a se colocar de pé, ó Deus, em prol, Senhor, da expansão do teu reino. Leva-nos, ó Deus, de volta aos nossos lares, debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Que o teu amor, Pai, encha a nossa casa, que a tua provisão, Senhor, seja conosco, meu Deus. E que nós possamos, Papai, falar do teu amor sinceramente. Que o amor de Deus do Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do doce e amado Espírito Santo de Deus estejam, Pai, sobre esta igreja e local e as demais igrejas espalhadas pelos 4 cantos deste mundo. Mas assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vocês oraram quase todos aqui, com a Gabriela, que sempre fazer uma oração tanto por ele quanto o pastor Sérgio, estão à frente dessa obra, que sabe que, como você falou, às vezes o sonhar com o ministério para estar em evidência, para estar com o microfone na mão, estar no jogo foto é muito bonito, mas ninguém quer, às vezes, o anonimato que está realmente fazendo para a família, em nome, às vezes, de planos pessoais para estar à frente de uma obra. Então a gente quer fortalecer vocês. Amém? Deus, família, Senhor, diante da tua presença, Pai, nós abençoamos, Senhor, a vida do Edinho, a vida do pastor Sérgio. Deus, o Senhor que confiou, Senhor, nas suas mãos essa obra tão maravilhosa, às vezes árdua, às vezes pesada, mas, Senhor, gratificante, Senhor, e recompensadora. Pai, que a tua paz, a tua graça, o teu entendimento, o teu discernimento, Senhor, através do teu Santo Espírito esteja com ele. Deus, que no momento, Senhor, em que não houver chão, que o Senhor seja o chão, no momento, Senhor, em que parecer, Senhor, que as ondas estão muito, Senhor, grandes, que o Senhor seja, Senhor, aquele que está no leme do barco e que a paz possa, Senhor, estar nos seus corações. Dê a ele, Senhor, o discernimento, a estratégia, Senhor, certa, Senhor, os planos, os planejamentos, tudo que está, Senhor, nos seus corações, que sejam confirmados pelo teu Santo Espírito. Amém. Em tudo, Senhor, que o teu nome venha a ser glorificado. Reveste ele, Senhor, com o teu poder, com a tua ousadia, com a tua graça. Senhor, nós declaramos que o inferno, Senhor, não prevalecerá, porque, Senhor, a vitória é do teu povo. Senhor, nós estamos com eles e fortalecemos, Pai, neste momento, a vida dos teus filhos que estão à frente dessa obra. Muito obrigado pela vida deles, Senhor. E abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, obrigado, Senhor, por esse plano, Pai, que antes de chegar ao coração deles, Pai, um propósito, um plano teu, Pai. A tua palavra diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, Pai. Nós apresentamos diante de ti, Pai, esses homens de Deus, Senhor. Deus, que o Senhor venha capacitá-los, Deus, que o Senhor venha renovar as suas forças. Deus, nós oramos para que a capacitação, discernimento, Senhor, que o Senhor venha estar dando a direção clara, Pai. Deus, nós oramos não por uma placa de igreja, mas nós oramos para que o teu reino seja estendido, Senhor, na cidade do governador Sassunão, Pai. Nós oramos e consagramos, Senhor, essa cidade a Ti. Deus, nós oramos e te agradecemos porque há uma grande colheita, Senhor, esperando, Senhor. Deus, nós declaramos que essa cidade conhecerá verdadeiramente Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque algo grandioso está começando aqui, Pai. Senhor, muito obrigado. Nós deixamos tudo nos teus cuidados. Já te agradecemos. Amém, Senhor. Obrigado, querido. Ontem foi aniversário da Edna. Então, vou cantar parabéns para a Edna. Parabéns para você. Essa